Boa noite. Estamos muito felizes de poder, mais um domingo, estarmos olhando para a Palavra de Deus, para ouvirmos essa mensagem maravilhosa, a boa notícia, o plano de Deus de salvação para a humanidade. Nessa introdução, eu queria estar pensando com vocês em pelo menos 3 atributos, 3 qualidades que nós vemos na pessoa de Deus quando nós olhamos para a cruz. Nós podemos contemplar, olhando para a cruz, pelo menos a justiça, a ira e também o amor de Deus sendo derramado naquele momento. E quando nós pensamos em justiça, a Bíblia diz que Deus, Ele é o justo juiz. E eu quero que você imagine comigo, de vez em quando aparecem alguns crimes chocantes, né? A gente vê na televisão e fica sabendo que o juiz, ao invés de condenar aquela pessoa que era culpada, esse juiz ele inocentou, não condenou, não culpou essa pessoa. E diante às vezes de um homicídio, diante às vezes de um pedófilo, ou alguns crimes que na nossa visão são mais graves que outros, nós diante dessa atitude desse juiz, nós imediatamente falamos: que injustiça! Ele não deveria ter feito isso, esse homem deveria ter sido condenado, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por isso. É isso que nós fazemos, não é? Porque Deus compartilha esse atributo dele conosco. E é de Deus que vem todo o senso de justiça, daquilo que é certo e daquilo também que nós sabemos que é errado. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele é o justo juiz, e diz também que Ele é o justificador, aquele que torna pessoas culpadas, injustas, em pessoas inocentes e justas, é preciso que esse acontecimento esteja presente na história. Se Deus não punir o pecado, imediatamente nós também teremos que virar para Ele e dizer: você é injusto, porque diariamente a humanidade tem cometido pecados e mais pecados e mais pecados, crimes que nós cometemos, quebrando a lei de Deus. E é esse o sentimento, para que nós possamos entender o porquê da cruz, porque Ele planejou tudo isso dessa maneira. Ele, sendo um Deus justo, Ele pune o pecado. E nós vimos com muita clareza essa justiça no momento da crucificação, onde Ele derrama toda a sua ira, todo o seu furor contra o pecado no próprio Filho dele, Jesus. Eu quero ler, para nós iniciarmos nessa noite, o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 10. Esse é o primeiro momento que nós temos na nossa Bíblia um pequeno resumo do que seria o Evangelho. Isaías já prevendo esse acontecimento, muitos anos, centenas de anos antes que isso acontecesse, ele pôde profetizar. Isaías 53, verso 10, o texto diz: ao Senhor, Deus aqui, agradou esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o sofrer. Nós acabamos de ler esse plano, de forma bem resumida, qual era o propósito de Deus em mandar o seu Filho a esse mundo e finalmente ele morrer, ele ter a sua vida tirada, ele ter sido castigado numa cruz. Esse foi o plano de Deus. Ele se agradou disso. Essa foi a maneira dele continuar sendo justo e ao mesmo tempo aquele que é o justificador, aquele que transforma e muda o quadro da humanidade culpada para um quadro de inocência e justiça. Esse é o pano de fundo para que nós possamos estar nessa noite fazendo uma análise bem detalhada. Nós vamos apresentar uma espécie de pesquisa. Durante alguns meses, lendo os evangelhos e também alguns livros de apoio, tentei resumir algumas partes principais, desde os momentos antes, o que ele teve que passar antes da crucificação, a caminhada dele até o local da crucificação, a crucificação em si e, por fim, a morte dele. E nós vamos então pensar nessas, pelo menos em 4 partes de todo o relato que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A nossa ideia é que nessa noite nós possamos conhecer, ter o entendimento do tamanho, qual a proporção
do sofrimento que Jesus Cristo teve que enfrentar, teve que receber ali naquela cruz, para que nós possamos entender a medida, o tamanho do amor dele por nós. Antes de entrarmos na primeira parte, como nós cantamos aqui, Jesus ele começa sofrendo desde muito antes de chegar ali no monte que ele foi e começou a ser crucificado. Nós lemos no Evangelho de Mateus e temos a localização de onde foi que isso aconteceu. Nós sabemos que foi no país chamado Israel, na região da Judéia, próximo ali a Jerusalém. E esse momento em que ele sofre essa agonia do Getsemane, nós acabamos de cantar aqui, nós temos essa informação que Jesus, ele sendo Deus, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Ele sabia exatamente cada minuto de agonia, de dor, de sofrimento que ele iria enfrentar. Ele tinha conhecimento disso. E ali no Getsemane, nós olhando para o capítulo 26, verso 38 do Evangelho de Mateus, o texto diz que ele estava em uma tristeza mortal, pavor e angústia. E nós lemos que Lucas, que era o médico, ele nos relata uma informação muito interessante. A agonia, a tensão, a pressão era tão grande que ele diz que Jesus começou a transpirar sangue. O suor, em contato com alguns vasos que dilataram, os vasos capilares que dilataram, aquilo ali, junto com o suor, se transformou em pequenos coágulos. Então, antes mesmo que alguém tocasse nele, ele, por conta daquele pavor, e eu não sei se você já teve que passar por algum procedimento cirúrgico, então está marcado para amanhã, a gente fica ansioso, sofrendo, se contorcendo, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai doer muito? E é mais ou menos essa a ideia aqui, o que está acontecendo com Jesus. Ele sabia tudo o que ele iria enfrentar, e desde esse momento, quando ele estava nesse jardim, e foi lá que ele foi preso, ele já começa a experimentar esse sofrimento. Nós lemos também, Mateus ainda 27, 47, temos a informação de que alguns guardas chegam até ali. Judas, que era um dos 12, ele vende o mestre, ele vende Jesus e ele denuncia onde que ele estava. E chegam alguns soldados ali e, de forma muito violenta, eles prendem Jesus. Para que eles pudessem finalmente levar ele à morte, o intuito sempre foi, dos religiosos que estavam ali, da religião judaica, era matar Jesus. Desde o começo do ministério, quando ele começou a fazer alguns milagres, o plano deles já era matar Jesus. E eles então prendem ele ali naquele jardim, e para que pudessem matar Jesus, eles precisariam de alguma acusação. Precisariam acusar ele de algum crime. Você não mata ninguém que não fez nada. E nós vemos ali aqueles religiosos que eram, na verdade, lobos disfarçados, né? Eles começam a apontar algumas supostas queixas contra ele. Uma delas foi dizer que Jesus tinha dito, em uma das suas pregações, que iria destruir o templo de Jerusalém. Eles falaram, ele disse que vai destruir o templo, ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado. Eles diziam também que Jesus não era o Filho de Deus. Então, se ele se auto-intitulasse como um Filho de Deus, ele estaria sendo um blasfemador, estava blasfemando contra Deus. Eles falaram, tem que morrer. Blasfemou contra Deus, ele não é o Filho de Deus e por isso ele deve morrer. Lucas diz ainda que eles acusaram Jesus de perversão nacional. Eles disseram assim, esse homem está corrompendo o povo de Israel e está incitando eles a não pagar mais impostos. E além disso, ele está dizendo agora que ele é o rei de Israel. E com certeza essas acusações eram falsas. Jesus nunca quis esse título e nunca colocou o povo contra o Império Romano. Marcos 14, 55, nós lemos ali que os religiosos não acharam nada irregular em Cristo. E é por isso, desde o início nós já sabemos, por que a morte dele é suficiente para poder perdoar os nossos pecados quando nós cremos nessa obra. Porque ele nunca pecou, sempre permaneceu obediente, submisso a Deus. Vamos pensar então na primeira parte. O sofrimento que Jesus teve que enfrentar antes da crucificação. Jesus recebeu
sofrimentos, açoites, insultos, de várias fontes diferentes, de várias pessoas diferentes. E nós vamos começar pensando no que ele teve que enfrentar do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de Câmara dos Deputados. Os líderes religiosos da época era que ocupava as cadeiras dessa assembleia, e eram eles que estavam planejando prender e matar Jesus. Nós lemos em Mateus 26, no verso 67 até o 68, que esses homens cuspiram no rosto de Jesus e também que eles bateram. Aparece bater e aparece também esbofetear. É interessante, né? Parece que é a mesma coisa, mas a palavra que foi usada para bater significa bater com o punho. Eles deram socos diretamente na face de Jesus, e além disso, a expressão esbofetear significa bater com a palma da mão, uma espécie de deboche, tanto socos como tapas, isso que eles fizeram. Além disso, eles zombaram de Jesus, eles sabiam que ele era conhecido como um profeta, e eles vendaram os olhos de Jesus e começaram a bater e diziam assim: profetiza, adivinha quem é que te bateu? Conta pra gente qual soldado foi. Jesus sempre permanecendo em silêncio. Eles batem, eles zombam de Jesus. A segunda fonte de sofrimento antes da crucificação foi o que Pilatos ordenou. Nós lemos no Evangelho de Mateus 27, do verso 17 e também do 20 ao 26, que Pilatos, era um costume ali em Jerusalém, sempre na época daquela festa que estava acontecendo ali, um preso era solto. A multidão selecionava algum desses presos para poder dar liberdade para essa pessoa. E ali tinha um malfeitor, nós conhecemos bem, o nome dele era Barrabás. E Pilatos deu a opção para o povo e eles optaram por soltar esse malfeitor. Ele sim merecia morrer e pagar pelos seus pecados, mas a multidão gritou em uma só voz que queriam que Jesus fosse crucificado, porque os religiosos estavam instigando, enfucando ali, influenciando eles a tomarem essa decisão e pedir para que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Nós lemos aí que Pilatos, mais uma vez, confirma a inocência de Jesus, e essa informação é muito interessante. Jesus nunca pecou, ele era inocente. Qualquer pecado nele põe em xeque totalmente a nossa salvação. E Pilatos confirma isso, e depois de confirmar, ele lava as suas mãos e entrega Jesus para os soldados para receber uma série de açoites. Essa série de açoites que todo condenado à crucificação recebia fazia parte do protocolo. Não podia ser levado para a cruz sem antes receber essa sentença de açoites. O condenado era amarrado numa espécie de coluna com as suas mãos para cima, para que não se defendesse, e então começava a receber vários açoites. Esse instrumento que os romanos elaboraram, as tiras desse instrumento eram de couro, e ele tinha ponta de osso de carneiro, e outros tinham pequenas esferas, bolinhas de ferro, que quando acertava na costela ou em qualquer parte do corpo do condenado, elas causavam grandes contusões. E o osso de carneiro rasgava, dilacerava, cortava o corpo da pessoa que estava ali sendo condenada. Quando eu penso nisso, e quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu sempre ficava tentando imaginar, e eu quero que você tente imaginar, tente produzir essas informações na sua mente, tente imaginar a intensidade dessa dor, e quando eu estava nessa parte dos açoites, eu me lembro que, às vezes, quando o meu pai e a minha mãe iam me corrigir, e eu dava vários motivos para isso, às vezes 10, 12 cintadas que eles me davam ali, um cinto até macio de borracha, eu já ficava cambaleando ali. Eu fico imaginando, às vezes dezenas, centenas de açoites. Um historiador conhecido como Horácio diz que às vezes o condenado era dilacerado, o corpo dele era totalmente rasgado, até que o soldado se cansasse, até enfastiar
aquele carrasco que estavam ali açoitando o condenado. Se fosse um judeu que estivesse punindo, eles poderiam dar somente 40 chibatadas, mas eram os romanos, eles não tinham compaixão nenhuma. Depois de pensarmos no sofrimento que os membros do Sinédrio ofereceu a ele, que Pilatos ordenou que mandasse, nós vamos passar para o terceiro grupo. Os soldados, depois daquela sequência de açoites, nós lemos Mateus 27, que eles continuaram zombando mais um pouco ainda. Depois que eles vendaram e falaram, olha, profetiza. Agora, como eles disseram que estavam acusando ele de se intitular, se autodeclarar rei dos judeus, então eles pensaram, peraí, temos um plano perfeito. Pegaram uma espécie de caniço para simbolizar um cetro, né, aquele cajado assim que alguns reis tinham. Teceram uma coroa de espinhos, né? O rei precisa de uma coroa. E pegaram um manto, uma roupa velha, e vestiram nele. Você não é um rei? Então você tem que vestir, você tem que se parecer com um rei. A ideia que a gente tem de coroa de espinhos e que aparece nas pinturas, aquele círculozinho bem fininho, né, com alguns espinhos e tal. Os historiadores dizem que era uma espécie de gorro, uma espécie de carapuça que cercava e atingia não só as laterais, mas também por cima. Toda a cabeça de Jesus foi coberta, com certeza, por esses espinhos. Depois desse sofrimento aí, nós poderíamos dizer de moral, eles mais uma vez batem e cuspem no rosto de Jesus. E aqui, eu creio que é uma das partes mais frágeis do nosso corpo, a cabeça. Tenta lembrar aí a última vez que alguém te deu um tapa na sua cabeça. É sensível, é delicado. E depois que eles colocaram essa coroa de espinhos, o texto diz que eles começaram a bater na cabeça dele. E eu fico imaginando esses espinhos perfurando, sangue e mais sangue descendo ali. Tudo isso só para iniciar esse processo. A segunda parte, nós vamos olhar um pouquinho para a caminhada de Jesus, do pretório, que era o lugar que ele estava, até o lugar que ele seria crucificado. Mateus 27, o verso 31 até o 32, nós lemos ali que depois que ele foi agredido, depois que bateram nele, levaram ele para ser crucificado. E aqui esse acontecimento ele é um tanto quanto curioso, porque nós sabemos que Jesus ele era plenamente Deus, nunca deixou de ser plenamente, totalmente divino enquanto estava aqui na terra. Só que ele também era totalmente humano, totalmente homem. E é por isso que ele sente dor, sente fome, sente sede, sente medo e fica triste, como nós vemos aqui. Ele não conseguiu completar aquela caminhada. Ele precisou ser auxiliado por alguém. Daquele trajeto, lugar onde ele estava preso, até o Monte do Calvário, ele não conseguiu. Eu fico imaginando aqui, depois de todos aqueles açoites, a perda de sangue, desidratação, ele chega então à exaustão e não consegue mais carregar nada. Aparece um personagem muito importante aí nessa história. O nome dele era Simão. Nós temos poucas informações sobre ele, mas o texto diz que ele era sirineu, da cidade de Cirene. E os soldados romanos, diante daquela fragilidade, da fraqueza de Jesus, não foi Simão que ofereceu a mão de obra dele para poder carregar a cruz. Lucas vai dizer, no capítulo 23, verso 26, que eles agarraram Simão e obrigaram ele a carregar, a transportar aquela parte da cruz que Jesus deveria levar. Com certeza, isso também fazia parte dessa cerimônia do martírio, mas Jesus ele precisou que alguém o ajudasse. Uma pergunta aqui. Qual o peso da cruz? Nós vamos aqui desconstruir aquela imagem que os
os pintores antigos eles colocaram na nossa mente, né? Então, a gente sempre vê nos filmes, também nos quadros antigos, Jesus carregando todas as partes da cruz, não é? Não é assim que a gente vê? Só que a história vai nos informar uma informação diferente. Nós aprendemos que a cruz ela é dividida em duas partes. Então, essa parte horizontal era a parte em que o condenado carregava. O Império Romano, diariamente nós temos essas informações que eles às vezes decapitavam, às vezes queimavam, mas frequentemente era esse o método. Então, o que eles faziam? No local onde era realizado o processo final, ficava fixo ali a parte vertical, que era chamado estipe, literalmente uma espécie de tronco de árvore. Então, o condenado carregava somente essa parte horizontal, conhecida como patíbulo, que pesava aproximadamente 50 quilos. Não deixa de ser um negócio muito pesado, ainda mais para uma pessoa que estava na condição que Jesus estava. Normalmente era realizado, era encaixado numa espécie de T, às vezes, quando eles subiam a pessoa com algumas hastes e colocavam por cima, ou às vezes era numa espécie de mais, como aparece na maioria das pinturas que nós vemos nos dias de hoje. Então, aproximadamente 50 quilos era o peso dessa parte que Jesus teve que carregar. E a distância percorrida, outra informação interessante, o Pierre Barbet diz que o trajeto não passava de 600 metros. Era mais ou menos essa a distância que Jesus teve que percorrer até que chegasse ali, finalmente, ao Calvário. Próxima parte, agora nós vamos olhar diretamente para o momento da crucificação. Fazia parte ali, as pessoas que eram direcionadas a serem executadas dessa maneira, eram as piores pessoas, piores classes de pessoas que a gente pudesse imaginar. Às vezes os prisioneiros de guerra eram trazidos e em praça pública, às vezes, eram crucificados para ali eles mostrar o poder, a grandeza do império. Às vezes aqueles soldados romanos que desertavam, que fugiam do campo de batalha, ou que passava para o lado do inimigo, também eram executados dessa maneira. Ladrões, assassinos, os piores tipos de pessoas que eram sujeitas a esse tipo de execução. E diante de um povo tão mau, tão terrível, carrascos tão abomináveis, a gente vê uma pequena gota de misericórdia e de compaixão nesses homens. A gente lê Mateus 27, verso 33 e 34, que eles ofereciam para a pessoa que iria ser executada uma pequena dose de vinho com fel ou vinho com mirra. Marcos diz mirra e Mateus diz fel. Era uma espécie de anestésico, queria aliviar um pouco da dor que a pessoa iria ter que enfrentar. E é muito interessante o que nós lemos sobre Jesus, porque ele, ao contrário das pessoas que aceitavam esse consolo, vamos dizer assim, ele não quis, ele rejeitou. E nós lemos que ele não quis tomar nenhum tipo de atalho para fugir da culpa e do castigo do nosso pecado. Ele não quis que nada tirasse a intensidade daquele sofrimento que nós merecíamos receber. Depois nós temos algumas informações sobre as roupas de Jesus. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e 35, que os soldados arrancaram as roupas dele e eles sortearam entre eles e deixaram Jesus praticamente nu. Nós sabemos que os judeus usavam uma roupa de baixo, uma espécie de tanga, e por isso nós cremos que ele não ficou ali completamente nu. E mais uma vez, isso foi algo vergonhoso, algo humilhante. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, teve que se submeter a essa ação humilhante, onde tiraram as roupas dele e colocaram ele exposto ali naquela cruz. Mais uma vez, era a vergonha que eu e você
deveríamos passar. Porque foram nós que pecamos, nós que ofendemos Deus, e Jesus assume também a responsabilidade disso. Outra informação importante sobre a cruz em si é aquela espécie de placa, uma pequena identificação que a gente pode ver também nas pinturas por cima da cruz. E nós temos ali escrito em pelo menos 3 idiomas: hebraico, latim e também em grego. Que informação é essa? Nós temos uma pequena sigla, né? Eu creio que vocês já viram: o I, o N, R e I. Normalmente, nesse título, nessa espécie de placa, era colocado ali, normalmente, o nome da pessoa que estava sendo condenada e também o crime que a pessoa cometeu. Como Jesus estava sendo condenado de se autodeclarar o rei dos judeus, e então isso seria um grave problema, porque o único rei legítimo, a única autoridade legítima que eles consideravam era o imperador César. Isso seria um grande problema, um grande crime, uma atrocidade contra Roma. Por isso aparece ali: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Nós temos aqui em hebraico e grego e também em latim o nome e a acusação que ele estava sofrendo naquele momento. Quarta parte, eu queria pensar com vocês sobre a duração, o tempo que ele ficou ali exposto, pregado naquela cruz. Marcos vai nos dar algumas informações importantes sobre essa parte. O tempo que o condenado ficava ali na cruz variava muito. Nós temos algumas informações na história de que às vezes os condenados chegavam a ficar até 2 dias e às vezes até 3 dias ali pendurados antes que chegassem a morrer. E a morte de Jesus é um pouco diferente, porque foi uma morte rápida quando a gente compara com essas informações. Marcos 15, verso 25. Eram 9 horas da manhã, estou lendo na Nova Almeida, quando o crucificaram. Vai aparecer na maioria das traduções que era a hora terceira. Então o relógio dos judeus começa a contar às 6 horas da manhã do nosso. Por isso a terceira hora. Ele é pendurado ali nesse momento e ele fica ali, confere comigo no versículo 34, até às 15 horas ou a 9ª hora. De acordo com o relógio judaico. Aproximadamente, então, 6 horas foi o período em que Jesus ficou ali, pendurado, exposto na cruz. Depois disso, vamos estar olhando agora mais direto para alguns detalhes do corpo dele. Em primeiro lugar, para as mãos. O patíbulo, que é aquela parte que vinha amarrado no corpo do condenado, era tirado. Eles davam alguns golpes já com o cravo ali na madeira para poder facilitar depois a fixação da mão. E depois que eles faziam isso, eu creio que poucos golpes com uma espécie de martelo ou marreta era suficiente para poder vazar completamente a mão daquela pessoa que estava sendo condenada. Os cravos, de acordo com os historiadores, possuíam aproximadamente 8 milímetros, quase 1 centímetro de espessura e aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Algo que me chamou a atenção quando estava fazendo a pesquisa é que, é algo também que a gente vê nos filmes e nas pinturas, os cravos sendo colocados na palma da mão. E o autor do livro A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, que é o autor que eu já citei aqui, ele fez vários testes com cadáveres. Então, ele pegou alguns corpos e ele tentou fazer essa fixação na palma. E a conclusão que ele chegou foi que, obviamente, quando eram pregados na palma da mão, a mão era dilacerada, né? Era rasgada e ela não conseguia suportar o peso do corpo da pessoa que estava ali. Então, já que tanto essa parte, né, essa parte aqui do punho, como a palma é considerada pela biologia como mão, nós chegamos a esse local aqui, ó, entre o carpo, né, que é esse osso. Era aqui
que era pregado esse prego. E aí sim, o corpo conseguiria ficar fixado ali na cruz. Grande parte, com certeza, do peso era sustentado pelas mãos. E alguém pode alegar que ele foi amarrado, né? Não, mas não podia acontecer dessa forma, mesclar entre corda e prego. E nós vemos poucos registros na história de que crucificações eram realizadas com cordas. E uma distinção era que ou era feito com cordas ou era feito com pregos. Nunca eles mesclavam as duas coisas. E uma comprovação de que foi, de fato, furado e traspassado a mão dele é o que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Tomé, um dos 12 discípulos dele, depois que ele ressuscita, ele diz: não, eu não acredito, se eu não ver os furos, se eu não ver o lado que foi furado, eu não acredito que é você mesmo. E Jesus fala: vem cá, toque aqui e você verá e vai poder comprovar que sou eu mesmo. Depois disso, vamos olhar para os pés. Geralmente eles colocavam o pé esquerdo por cima do direito e com um cravo só eles fincavam ali e era preso o pé da pessoa que estava sendo condenada. Uma curiosidade aqui é que quando eles queriam que a pessoa sofresse um pouco mais, quando eles queriam prolongar o sofrimento, eles colocavam um objeto, um acessório na cruz chamado cedile. Era uma espécie de cadeirinha que eles colocavam mais ou menos aqui, entre as coxas por baixo do condenado, para que ele tivesse facilidade para respirar. Nós vamos ver que essa era a causa da morte. Eles adicionavam isso para poder facilitar a respiração e adiar um pouquinho mais a asfixia, que era a causa da morte. E essa é outra questão que nós encontramos nos filmes e também nas pinturas. Esse objeto aqui, que deram até um nome para ele, de acordo com os historiadores, não existe, chamado de supedâneo, não era utilizado. E com certeza, na morte de Jesus, não usaram esse acessório por conta da morte rápida. 6 horas foi o prazo que ele ficou ali. E isso nos ajuda a entender, porque nenhum desses acessórios estavam presentes ali. Nós já lemos a parte dos insultos antes que ele tivesse sido pregado ali, e nós temos mais uma série deles, pelo menos de 4 fontes diferentes. Primeiro nós lemos Mateus 27, que a multidão, nós cantamos aqui, gritava, estava ali blasfemando contra Cristo. Eles diziam: salve a si mesmo, você não é o Filho de Deus? Os religiosos também passavam ali e diziam: olha, você salvou os outros, então você não pode salvar a si mesmo? Eles diziam assim: que ele desça da cruz e então nós creremos nele. Os malfeitores, nós sabemos que tinha um ladrão de cada lado, uma pessoa, 2 homens que também estavam sendo condenados por conta dos seus crimes. Eles também insultavam. Nós lemos Mateus 27, que também os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. E Lucas diz que um deles chegou ao ponto de dizer: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. E por fim, os soldados também mais uma vez insultaram ele, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Mesmo com essas pessoas vendo com os próprios olhos ali aquela grande maioria das pessoas não entendiam a missão dele, o porquê que ele estava ali naquela cruz. Nós lemos que eles estavam pedindo mais sinais. Desça da cruz, nós creremos em você. Queriam que ele demonstrasse mais poder, mais sinais ainda. Eles não entendiam qual era o objetivo dos sinais. Quando nós vemos todos os milagres que Jesus faz, além de dar algumas amostras de como será a nossa redenção, quando todo tipo de doença será eliminada da nossa vida, ele também estava comprovando que ele era de fato o Filho de Deus. E aquelas pessoas estavam pedindo, procurando, solicitando que ele fizesse mais milagres ainda. No fim da caminhada dele, o objetivo dele não era salvar a si mesmo, e sim salvar pecadores como eu e você naquela cruz.
as pessoas não entendiam isso. E eu creio que essa foi uma tentação muito difícil de Jesus resistir. Nós temos a informação daquelas 3, vocês se lembram, no deserto? E aqui eles colocaram em xeque a divindade dele. Você não é o Filho de Deus? Colocaram em xeque a onipotência dele. Você não pode se salvar daí? E ele fica ali, em silêncio, e não cede a essa provocação e a essa tentação. Outra parte muito triste, quando nós pensamos no relacionamento de Jesus com o seu Pai. Nós aprendemos na Bíblia que eles sempre tiveram um relacionamento pleno, tiveram uma comunhão plena. Nós lemos que em outras passagens, por exemplo em João 10, Jesus chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Eles se comunicavam, eles se amavam. E se alguém chegar ao ponto de dizer assim que Deus teve que criar a humanidade porque ele estava se sentindo sozinho, carente, não tinha ninguém para se relacionar, não tinha ninguém para amar, isso é uma falácia, porque ele sempre teve na presença dele o Filho, que sempre existiu, e também o Espírito Santo. E nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46, aquele relacionamento que nunca havia se rompido antes. Nós lemos que ele clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, nós vemos esse relacionamento sendo rompido. Deus teve que dar as costas para o seu Filho para poder virar-se para nós. Ele teve que fechar os olhos para o sofrimento dele, para olhar para a nossa situação. Ele teve que tapar os ouvidos para o grito de Jesus, para poder ouvir o nosso clamor. E por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homem, mulher, independente de raça, Deus está disposto a ouvir aquele que crê na obra de Cristo, invocando o nome dele. 2 perguntas aqui para a gente pensar rapidinho. Depois de muita fome, sede, que com certeza gerou muita desidratação em Jesus, nós podemos apontar também insolação, altíssimo esforço físico. O fim de todos os condenados à cruz era morrer asfixiado. Então, os braços que ficavam estendidos, levantados, eles deixavam as costelas imobilizadas e dificultavam a respiração. O coração acelerava os batimentos e o pulmão começava a oxigenar menos do que o necessário. E essa sobrecarga que os braços produzia aumentava cada vez mais as câimbras que ele sentia e, com certeza, o pulmão não conseguia mais expelir o ar que ele puxava. E como que ele escapava temporariamente dessa asfixia? O crucificado podia se apoiar sobre o cravo dos pés todas as vezes que quisesse se soerguer para aliviar a tração sobre as mãos e diminuir as câimbras. Então, tirava um pouco da tensão das mãos que estavam segurando todo o peso, colocava a pressão nos pés, ele conseguia aliviar um pouco a tensão e conseguia respirar. Rapidamente as pernas chegavam, os músculos inferiores chegavam à exaustão e eles tinham que mais uma vez ceder e voltava toda a tensão para os braços. E mais uma vez o condenado passava a ter muita dificuldade para poder respirar. É por isso que nós entendemos com mais facilidade por que os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam do lado de Jesus. Sem a possibilidade deles fazer essa espécie de soerguer, sem as pernas ele não conseguia fazer isso. E isso ia acelerar, com certeza, esse processo de asfixia. E rapidamente a morte iria ceifar a vida dessas pessoas. Então, depois de aproximadamente 6 horas dessa luta intensa e cruel, finalmente Jesus recebe o salário do pecado no meu e no seu lugar, que foi a morte. E nós lemos ali ele gritando. Depois que ele viu que o tempo já estava
completo. Tudo que deveria acontecer já tinha acontecido. Nós lemos que ele grita, ele clama, está consumado, está pago, está concluído. E ele então entrega o seu espírito. Mais uma curiosidade, né? Qual o papel da lança usada na crucificação de Jesus? Alguns pensam que era mais uma forma de judiar e de gerar um sofrimento naquela pessoa que estava condenada. Só que não. Nós lemos no Evangelho de João que Jesus já estava morto. Então, para que dar esse golpe de lança nele? Fazia parte, era um protocolo que os soldados tinham que seguir para só depois de garantir, de ter certeza que o condenado tinha morrido, entregar o corpo para ser sepultado. Era simplesmente esse ritual. Então, nesse momento, Jesus já estava morto e por isso a lança não causou dor a ele. Precisamos concluir a nossa mensagem diante dessas informações. A parte mais bonita e o que garante a vitória, a alegria e também a nossa imortalidade no futuro, a nossa ressurreição, quando nós morrermos, foi que ao terceiro dia, um domingo de manhã, o cordeiro manso, que foi imolado, que foi assassinado, ele ressuscita agora como um leão, poderoso, glorioso. Isso que nos dá a garantia da nossa salvação e também da nossa redenção. Eu e você, era que deveríamos passar por tudo isso. E mais um pouco ainda. Precisávamos sofrer mais, por conta de todo o mal, todo o nosso pecado, toda a maldade que está presente no nosso coração. E nós expressamos isso através dos nossos pensamentos, da nossa boca, das nossas mãos, tudo. Até quando nós pensamos que estamos acertando, no fundo tem uma motivação errada. E por isso nós não conseguimos fazer nada de bom. Nós é que deveríamos passar por todo esse sofrimento, por todo esse castigo, por toda essa punição que Jesus passou e sofreu no nosso lugar. Não por causa dos pecados de Adão, não por causa dos pecados de nenhuma outra pessoa, mas por causa dos nossos próprios pecados. Esse deveria ser o final da nossa história. Só que Jesus, ele então, através dessa obra, paga toda a dívida que nós tínhamos para com Deus. E assim, por conta desse sacrifício, nós temos a garantia da nossa salvação. A parte mais difícil, a parte mais complexa, já foi feita. E a única parte que cabe a nós como seres humanos é depositar a nossa inteira confiança, a nossa fé nessa obra, crendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para resolver o problema do nosso pecado com Deus. Eu quero terminar citando uma pequena parte do versículo mais conhecido da Bíblia. Por favor, não queira experimentar a santa ira de Deus. Nós vimos um pouquinho, uma pequena amostra, aproximadamente 6 horas, onde Deus estava ali punindo através dos soldados o seu filho. Um pequeno espaço de sofrimento. Não queira, por favor, não queira experimentar a ira de Deus no lago de fogo eterno que Ele criou. Aí sim, ao contrário desse pequeno período de sofrimento, não existe um fim. Não existe um limite. E nós lemos que será um sofrimento eterno, que nunca irá acabar. Não despreze esse plano de salvação que Deus preparou para a humanidade. Na cruz Ele prova todo o amor, mas Ele também demonstra toda a sua justiça em Cristo e também toda a sua ira. E assim como Ele tem esse plano perfeito de salvação, Ele tem um plano perfeito de condenação. Aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo vão experimentar esse plano. Não despreze
não queira conhecer. Diante de todas essas informações, eu quero perguntar a você que está nessa noite aqui, tendo acesso a essa notícia maravilhosa, uma saída, uma solução para o seu pecado. E eu quero perguntar a você, existe alguém aqui nessa noite, será que você crê totalmente nesse sacrifício? Você crê que ele é suficiente? Esse único sacrifício é suficiente para poder reparar, resolver todo o problema do seu pecado entre você e Deus? Você crê nisso? Você entendeu esse plano? Todos os pecados que você já cometeu na sua vida e que você irá cometer ainda no futuro são supridos, são cobertos, são pagos por conta do sacrifício de Cristo. Aquele que crê será salvo.